crime, aí o senhor não vai falar mesmo? Não, não vou falar, não vou falar. Aí tudo bem, aí eu dei voz de prisão, né? Esse momento é o que acontece da situação, que a partir do momento que eu dei voz de prisão, ele fez menção de se levantar, né? E levou a mão ao coldre. Ele levou a mão ao coldre? Levou a mão ao coldre. E o senhor puxou a sua arma? Aí o que eu fiz? Aí eu puxei a minha arma e fiquei com ela na cintura. E disse para ele, olha, o senhor não se mexa, que o senhor está preso, né? Aí já comuniquei isso ao fato, ao comandante. O senhor chegou a apontar arma para ele? Em momento algum apontei arma para ele. Isso aí tem 2 policiais que estavam presentes, né? Que é o Valsomar e o Tibério, que é o escrivão de polícia, o agente de polícia que estavam na sala. Não apontei em momento nenhum. Esse fato, né, se deu no meu gabinete. Aí o que acontece? Quente. Não, eu não sei, eu não estava com. Por incrível que pareça, não estava com sangue quente. Nem eu. O que gerou essa situação foi quando teve a notícia que, a partir do momento que eu disse que ia constar no livro, que ele ia ser investigado depois, já ele que gerou uma certa animosidade. Tanto que ele chamou o tenente e depois o tenente que chegou exaltado na delegacia, né? Aí o que acontece? Do tenente Rodrigues. Também, o tenente R. Rodrigues, que foi o primeiro oficial a chegar. Uhum. Aí eu disse para ele, quando eu disse para ele que o rapaz estava preso, aí ele me falou, quando eu saquei a arma, isso aconteceu mesmo, né? Eu estou aqui para falar a verdade dos fatos, eu quero que a população depois julgue, né, dando a minha versão do que aconteceu, né? Aí após esse fato, ele me disse, o próprio sargento falou, olha, eu estou sacando a minha arma, né? Calma, delegado, estou sacando a minha arma só para entregar aqui para o meu superior. Aí eu disse, perfeitamente, pode entregar. Ele pegou a sua arma, tirou do coldre, né? Continuou e entregou lá para o superior dele. Aí eu disse para o tenente, ele próprio, não fui eu, ele não foi tomar da arma dele, hora nenhuma ele foi, não foi algemado, não foi nada, foi só o procedimento. Aí eu já falei, a partir desse momento eu falei com o tenente R. Rodrigues para ele entrar e para acompanhar os autos. Falar, né, eu dei voz de prisão aqui, agora o senhor pode entrar para acompanhar aqui. Eu dei voz de prisão, ele vai ser levado, né, para fazer a presença dele, que não seria eu que ia lavar o flagrante. Ele seria conduzido a uma cela normal? Não, de jeito nenhum. Embora ele pudesse ser conduzido a uma... Porque aqui o artigo 300 do Código de Processo Penal fala que ele tem que ser conduzido para uma cela especial, né, diferente dos outros presos, e depois que ele é entregue ao comando. Só que lá nem foi cogitada essa possibilidade, entendeu? Ele foi conduzido para a cela do delegado Getúlio, né? Isso é importante salientar, que é outro delegado que ia fazer o flagrante, nem era eu. Entendeu? Perfeito. Então ele foi conduzido para uma cela. Foi levado para uma sala, né? O gabinete do delegado Getúlio. Perfeito. Esse gabinete depois foi o que onde o policial, aí depois desse fato aí a delegacia foi invadida, né, pelos PMs, eles começaram a comunicar que o rapaz estava preso e tudo. E eu quero tocar nesse assunto, eu vi aqui uma nota, delegado Alcino, da associação da AME, né? Eu vou ler aqui a nota da Associação dos Militares do Estado do Acre, a AME Acre, que ele diz o seguinte: ainda que a ordem de prisão fosse legal, o direito de ser recolhido em estabelecimento prisional adequado e próprio está consagrado no artigo 82, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. Tais disposições estão ainda no artigo 295 e 296 do Código de Processo Penal e no artigo 242 do Código de Processo Penal Militar. E ele cita ainda parágrafo único da Lei Complementar 164/2006 do Estatuto dos Militares do Estado do Acre, que ele não poderia ficar detido ali na delegacia. Eu quero aproveitar e perguntar ao delegado Alcino se não deveria, mesmo com a decretação, com a voz de prisão, o superior ter sido informado, ele precisa ser encaminhado para um quartel da Polícia Militar e ficar lá detido até os procedimentos de praxe. Certo. Talvez esse tenha sido o equívoco do delegado, não? Alan, na verdade, a prisão ela tem várias fases. Quando é dada a voz de prisão em flagrante, o militar, embora realmente tenha todos esses direitos, e é justo que tenha, ele precisa responder aquele procedimento flagrante, como deveria ser feito, imediatamente ser entregue a um oficial e aí sim ser custodiado até que o juiz fosse comunicado do flagrante e assim decidir pela sua legalidade ou não. Então, o primeiro momento ainda permanece na delegacia até para que seja interrogado dentro daquele procedimento. Então já tinha um oficial ali, que era o tenente Carneiro, né? E depois foi comunicado também ao oficial do dia, né? No caso ali da noite. O que eu cheguei no momento que já estava um pouco instaurado ali o problema e a invasão em seguida, mas o que a gente, enquanto associação, enquanto cidadão, e aqui eu falo enquanto cidadão também, o que nos preocupa, Alan,
é que mesmo, sem entrar no mérito da legalidade, se o delegado de Santa Bárbara realmente foi um pouco mais, um pouco menos, existe só uma autoridade que pode avaliar o estado de flagrância, que se chama delegado de polícia. Como só existe uma autoridade constituída no estado que pode avaliar esse flagrante, se chama juiz de direito plantonista naquele caso. Então, não cabe ao comandante-geral, não cabe ao secretário de Polícia Civil, não cabe ao governador nem ao presidente da República avaliar uma legalidade num flagrante. A ordem democrática, ela vem trazendo a espinha dorsal na Constituição que diz: delegado avalia o estado de flagrância, cabe ao juiz plantonista fazer o quê? Analisar aquilo. Opa, tem uma ilegalidade? Relaxa o flagrante. Tem uma corregedoria da Polícia Civil? Comunique-se à corregedoria para apurar o eventual abuso de autoridade. Existe o Ministério Público para quê? Apurar a conduta criminal da autoridade policial, eventualmente ali, que tenha cometido um ato ilegal. Então, a sua opinião, o delegado cumpriu todos os procedimentos dentro da ordem legal, da legislação brasileira. O delegado de Santa Bárbara cumpriu esses procedimentos? Alain, eu diria assim, existe um inquérito instaurado lá na Polícia Civil, um inquérito que vai ser analisado, vai ser acompanhado pelo Ministério Público, isso já foi anunciado. Ele vai apontar qualquer ilegalidade, qualquer crime, né? A invasão e todo o complexo de crimes que aconteceu ali. Eu não vou entrar no mérito. O que eu diria, o meu medo maior é que amanhã, um outro coronel entenda que outra prisão é ilegal, ou pior, como aconteceu no interior do Pará, um juiz sentencie um policial militar e ele acha que, na visão dele, não é justo, está sendo ilegal e invada um fórum, como aconteceu lá em 2009. Aconteceu, né? Ou amanhã invada, simplesmente existe um juiz que decreta uma prisão de 10 anos e eu, no meu sentimento, eu acho que a pena correta seria uma pena de morte. E aí eu junto uma milícia, invado um local, mato aquela pessoa porque eu acho que a pena certa era de morte. O estado do Acre viveu isso, há não muito tempo atrás, né? Que chamava o Esquadrão da Morte. Então, quando as instituições, as autoridades constituídas são desacreditadas, são afastadas do seu dever, que foi o que aconteceu, ali cabia ao juiz analisar o flagrante, né? Como presidente da ADEPOL, toda essa situação, delegado Santa Bárbara, criou uma animosidade entre as duas corporações. Como é que está essa relação hoje, uma vez que, quando eu entrevistei o delegado Walter Prado na terça-feira, nós recebemos a informação de que os policiais militares não poderiam levar ninguém para flagrante em delegacia porque os delegados tinham proibido isso. Isso aconteceu? Não. Aconteceu imediatamente após a confusão no sábado à noite, né? Os policiais evitaram, até pela animosidade que aconteceu no momento, era mais prudente que se fizesse daquela forma, mas hoje e durante o dia mesmo, o trabalho continua normal. Digo para você que temos vários amigos na Polícia Militar que estão conosco no dia a dia, dentro ali, auxiliando conosco ali, tanto com presos, seja em buscas. Então, as instituições, elas permanecem, não existe isso aqui, não pode existir, não tem que haver. Agora, preocupante, e aí eu falo, é que um comandante determine isso, né? É um comandante, tá? E depois ainda vem a público dizer que faria várias vezes. Repito, não cabe a ele, não cabe a mim, não cabe a ninguém. Cabe àquela autoridade policial que é plantonista no momento, naquele dia foi o delegado Santa Bárbara, amanhã é um outro delegado, avaliar o estado de flagrância. Se a gente não seguir as instituições, a gente vai estar criando realmente, né, um estado... Um estado anárquico. Exatamente. Que não pode haver. Delegado Santa Bárbara, esse é um momento importante que a sociedade está ouvindo sua versão, com toda a clareza, com toda a objetividade. Se o senhor tivesse que voltar atrás e mudar algum procedimento, o senhor mudaria? Não mudaria nenhum procedimento. Ali o que eu fiz, né, eu fiz o flagrante, qualquer do povo pode prender, mas a autoridade policial ela deve prender. Ali eu tenho o dever de prender, né? Naquele momento eu entendi que estava que estava em estado de flagrância e prendi. O que acontece, né, que muito tenta se justificar o injustificável, que é a invasão, né? Aí o que é falado, né, que ficaram sabendo, né, o tenente-coronel mesmo, Alves aí, como é que chama? Márcio Alves, ele justifica a todo tempo, né, que entrou e que entraria 1000 vezes porque o policial estava com uma arma apontada na cabeça, estava sofrendo coação e pressão psicológica e tudo, sabe? Só que é importante salientar que nesse momento lá, inclusive quando da chegada dele, havia um corregedor, o corregedor adjunto Alberto Dalla Costa estava na delegacia, dentre outros delegados, né?
ele não estava, quando ele invadiu a sala, que momento, né, ele falou que estava em cela e não estava em cela, quando ele invadiu o gabinete do delegado Getúlio, que viu lá que a situação não era essa, ele deveria ter parado, mas ele não parou a atuação, daí ele continuou, ele empurrou o delegado Getúlio, os outros policiais lá, civis, que estavam, a gente infinitamente em menor número, né, graças a Deus ninguém reagiu, não fez, né? Só tentou conter a situação. Poderia acontecer uma tragédia, poderia, se alguém né? reage, alguém pega uma arma. Se alguém bate uma porta mais forte ali, poderia ter uma situação de uma tragédia. E mais, né? Só para completar, quando o policial ele é retirado, os outros, o próprio delegado Alcino ganhou uma gravata do tenente-coronel. Né? Tenente-coronel Márcio. Márcio deu uma gravata. Exato, tentou dar uma gravata ali naquele momento, infelizmente, não queria entrar nessas nuances aqui, mas para dizer o que me impressionou, e naquele momento eu olhei para trás e tirei o braço dele, e eu achei que podia ser qualquer pessoa, mais menos um comandante. Quem comanda policiais armados, pessoas armadas, e não tem equilíbrio para estar onde está, eu me preocupo, Alan. Senhores, infelizmente o nosso tempo está estourado. Eu ouvi aqui o delegado Leonardo Santa Bárbara, titular da Delegacia de Flagrante da Cadeia Velha, onde aconteceu todo essa situação de conflito. Ouvi também aqui o delegado Alcino Júnior, que é o presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia. O espaço, como falamos, é um espaço democrático, está aberto para ouvirmos também os militares. E você não pode perder o Gazeta Entrevista de amanhã, porque é um tema que a sociedade precisa conhecer e ouvir todas as versões. Eu quero agradecer aqui o delegado Leonardo Santa Bárbara, o delegado Alcino, por terem vindo ao programa, atendido o nosso convite para apresentar a sua versão do fato. Delegado, muito obrigado pela sua vida. Nada. Que Deus o abençoe. Delegado, muito obrigado. Nada, que Deus o abençoe e o guarde. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.